E agora o comentário de política com o Bob Fernandes. Bob, boa noite, tudo bom? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bob. Estela. Luiz Barroso recém chegou ao Supremo. Barroso voltou dizendo que seria casuísmo de última hora vetar os tais embargos infringentes porque eles seguem existindo. Na mesma trilha, o ministro Zavascki deu uma aula sobre direito brasileiro universal, mas, ao votar a favor dos embargos, valeu-se de metáfora e citação zoológica. Disse: o que vale para os quadrúpedes deve valer para os bípedes. Escudando-se na técnica, Rosa Weber votou pelos embargos. Emblemáticos alguns votos. Luiz Fux diz que casuísmo seria aceitar os embargos. Enquanto Fux votava, difícil não lembrar sua relação com o réu José Dirceu. Dirceu revelou ter sido procurado por Fux, que pediu à época sua ajuda para ser ministro do Supremo. Fux não teve como negar o encontro testemunhado, mas alega que não foi bem assim. Dias Toffoli foi advogado-geral da União no governo Lula. Talvez por isso seu voto tenha sido tão ligeiro e acanhado. Joaquim Barbosa, o presidente e relator, jamais deixou que esquecessem sua origem na acusação. Com dentes e unhas, Barbosa zelou pelas condenações e pela imagem que construiu e que tem de si mesmo. Desatentos ao todo do julgamento, tinham a ministra Carmen Lúcia como incógnita. O voto contra os embargos apenas confirmou sua caminhada. Lewandowski não se incomodou com rótulos. Dispensou a pompa de revisor ao apontar uma circunstância. Disse: por tais argumentos, a figura do revisor, a dele, já não existe. Como não existe, disse ele, o julgamento seria ilegal. Gilmar Mendes, se Toffoli foi advogado da União sob Lula, Gilmar se viu como advogado-geral de Fernando Henrique Cardoso. Um leigo, um cidadão comum, se pergunta como Toffoli e Gilmar podem atuar sem admitir um óbvio, evidente impedimento aos olhos de nós leigos. Toffoli já advogou para o PT. Gilmar Mendes, ainda antes do julgamento ser iniciado, tratava os réus como quadrilha. Intramuros, Gilmar não escondeu uma opinião ou desejo, o de que alguma ação alcançasse o ex-presidente Lula. Marco Aurélio Mello foi fiel a seu estilo. Há uma semana, ele lembrou que réus não podem ter pena maior para compensar prescrições eventuais. Enganaram-se não poucos os que, a partir da frase, imaginaram um voto a favor dos embargos. Ao longo de 60 sessões, o decano Celso de Mello agiu com dureza no discurso e na aplicação das penas. Agora, por 5 dias, será submetido a brutal pressão, em especial da mídia. De um lado, opiniões suas em outros casos em favor dos embargos. De outro, as inúmeras veredas e interpretações que o direito e a justiça permitem, e sem que haja contradição insanável nisso. Cada voto levou em consideração fatores políticos, sociais e pessoais. Não há como isolar um ministro e um voto da sua própria história. Toga, técnica e ciência à parte, cada ministro votou e vota como prisioneiro do humano, do demasiadamente humano. Boa noite.